Eu, já que a gente pegou essa tônica do Espírito Santo, existem duas palavras que eu queria salientar que elas conseguem sumarizar essa presença, a pessoa e a obra do Espírito. E a primeira delas é o que o Davi citou, que é Paracletos. Só que Paracletos no grego quer dizer convocado para estar ao lado. Só que a própria expressão Paracletos, convocado para estar ao lado, ela denota que alguém que é convocado para estar ao lado é convocado para estar ao lado para fazer algo. Quando a gente fala de ação, fazer, a gente precisa ir no verbo. E o verbo de Paracletos é parakalem. E parakalem quer dizer 4 coisas principalmente. Se você abrir Bíblias em diversas versões lá, por exemplo, em João 16, em João 14, onde João usa muito a expressão Paracletos para se referir à obra do Espírito, você vai ver que em alguns momentos aparece Consolador, em outros momentos aparece auxiliador, em outros momentos aparece encorajador, porque essas palavras são muito intrinsecamente relacionadas. Mas o primeiro sentido de Paracletos é consolador. Aquele convocado para estar ao lado e consolar. Esse consolo não é como o nosso, que é... tadinho. Vamos dar atenção para a miséria dele, fica consolando. O consolo bíblico não é esse consolo. Não, o consolo do Espírito não é... passar a mão na cabeça. Não, ele errou. Vamos passar a mão na cabeça dele. Não, o consolo do Espírito ele vai te consolar com amor e misericórdia, mas vai te colocar de pé para enfrentar os desafios que essa era demanda que nós enfrentemos. Sim. Não só a nós pessoalmente, mas ele faz isso com a sua igreja. O segundo sentido é o auxiliador. O sentido é como se eu não pudesse eu pegasse de um lado dessa mesa, mas ela fosse tão pesada que eu não sou capaz de carregá-la sozinha. Então, no termo grego, o Paracletos era alguém convocado para estar ao meu lado e pegar do outro lado dessa mesa e me auxiliar em uma missão que eu não posso cumprir sozinho. Sim. E o nome dessa missão é Evangelho. O nome dessa missão é Sermão do Monte. O nome dessa missão é a lei de Deus, que nós não somos capazes de cumprir. E por causa disso, Deus veio morar no nosso interior. O terceiro sentido dessa palavra, Paracletos, é o advogado. Ela também é usada em 1 João 1 para se referir a Jesus, mas ele é quem intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nem como orar. Mas o quarto sentido é o que é mais utilizado. O quarto sentido dava o nome a uma profissão na Grécia Antiga, em Roma. Quando o exército estava para sair, enfileirado nos barcos antes de uma guerra, ou enfileirado nas suas respectivas posições para avançar para um combate, um homem andava no meio das fileiras do exército falando... Quem nunca assistiu, 300, filme de guerra, maluquice? E o general, ele discursa antes da guerra falando assim, nós vamos vencer essa guerra, e todo mundo começa a bater escudo. O nome desse cara é Paracleto. Vamos lá. O Espírito Santo é esse encorajador. Tanto é, meus amigos, que em Atos 4, João vai falar de Atos 3 daqui a pouco, mas em Atos 4, quando os discípulos estão sofrendo ameaças de morte por pregar o evangelho, eles se trancam dentro da sua reunião de oração. Acabaram de tomar vários açoites. Eles se trancam dentro da sua reunião de oração, abrem o saltério no número 2 e falam, Senhor, olha para as ameaças que eles têm feito e nos esconde, e bota a gente, nos protege dele, não, e nos dá ousadia, estende a sua mão para curar e nos enche de ousadia para proclamar o evangelho do reino. E tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Amigos, a segunda expressão que eu quero usar, a primeira é Paracletos. A segunda é Arrabon. Penhor. Em Efésios 1 é dito que o Espírito é o penhor da nossa herança. Em Romanos 8, 23 fala que ele é a primícia da nossa herança. Amigos, o Espírito Santo,
e os sinais, prodígios e maravilhas que eram executados por intermédio dos apóstolos, por exemplo, em Atos 2:43, e que são executados hoje como sinais, estão nos dizendo que, olha, Deus está planejando algo para fazer, para pôr um fim nessa era caída, a qual nós não fomos criados para viver nela. E a expressão em Romanos 8:23 é: o Espírito é a primícia da nossa herança. No Israel, quando uma colheita era feita, a oferta de primícias era levada, e o significado da oferta de primícias é: olha, Senhor, eu estou te dando essa primícia aqui como símbolo de que toda essa plantação é sua. Era o início, né? Era o sinalizar de que uma colheita maior estava próxima. Sim. Come on. Que uma ceifa maior estava próxima. Então, a gente entende, com Paulo falando à igreja de Roma, que Cristo era a primícia da ressurreição. Hebreus 1, primogênito dentre os mortos. Come on. Então, a gente vê que é um tipo de linguagem muito específica. É um tipo de linguagem agrícola. Paulo está usando a analogia do contexto que eles estavam inseridos, um contexto onde boa parte da economia girava em torno do contexto agrícola. Paulo falou assim, olha, assim como os primeiros frutos de uma colheita simbolizam a parte maior da colheita que está por vir, Cristo é apenas o primeiro fruto. Sim. Existe uma colheita muito grande. Primogênito dentre os mortos. Existe uma colheita muito grande. Cristo é apenas o primeiro ser humano a provar da morte e também provar da ressurreição. E o Espírito é a garantia de que, como ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará. Sim. Romanos 8. Então, o que a gente está querendo construir com isso, gente? É porque não basta apenas a gente saber de qual lugar o Espírito quer nos tirar. A gente precisa saber para onde ele quer nos levar. E como Davi falou, não é uma realidade etérea. Uma realidade... eu sou uma nova criatura, né? O Espírito me fez uma nova criatura. Uma parada como se fosse só um consentimento cognitivo, ou uma melhora moral de vida, ou você já não fazia um negocinho que você já não faz mais. Mas não! O Senhor nos faz nascer de novo e nos faz novas criaturas por meio do seu Espírito. E a notícia que ele está dando através disso é que um dia ele vai fazer uma nova criação. Lembra do exílio que eu falei ontem, que a humanidade foi exilada da presença de Deus? A criação será restaurada de uma vez por todas para nunca mais ser infectada do pecado. Amém, aleluia. Nós não somos mais servos do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. O sangue de Cristo caiu sobre nós. O Espírito aplicou a obra da cruz na nossa vida. Aleluia, nós estamos sendo cada vez mais libertos pelo processo de santificação do pecado que nós ainda cometemos. Mas, meus amigos, no dia da restauração de todas as coisas, nós seremos libertos da presença do pecado. Não só nós como humanidade, mas a criação geme, aguardando pela manifestação dos filhos de Deus. Tá tudo bem você usar esse versículo de Romanos 8 e falar, manifestação dos filhos de Deus, evangelismo, os filhos de Deus se manifestando. Culto na rua. Culto na rua. Culto de avivamento no sábado. Segurar a placa no sinal fechado, Jesus te ama. Essa é a manifestação dos filhos de Deus. Mas não é isso que Paulo estava querendo dizer. Sim. Manifestação dos filhos de Deus é o dia em que as tumbas explodirem, as tumbas dos santos explodirem, porque Jesus está rasgando os céus e o Espírito da ressurreição está ressuscitando crentes em todo mundo, assim como ressuscitou Jesus daquela tumba no terceiro dia. Essa é a manifestação dos filhos. E a criação está gemendo. O Espírito está gemendo. E nós, junto com a criação, também estamos gemendo. Mas a grande realidade, eu quero deixar a galera falar que eu tô falando demais hoje. Não, cara. É que para onde é para esse lugar que o Senhor está nos levando como cosmos. Mas existe um lugar que ele está nos levando como igreja. Sim. Porque a redenção do cosmos é do desejo de Deus que ela seja anunciada por uma igreja redimida. E a qualidade dessa mensagem depende da qualidade da proclamação e do caráter de Deus expresso nessa igreja. Em Efésios capítulo 5, versículo 27,
A gente tem uma das melhores definições a respeito de para onde Deus está levando a igreja. E a partir do versículo 26 diz assim, 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. 27, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Santa, sem defeito, sem mácula, nem ruga. No mesmo livro, em Efésios capítulo 4, fala até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Gente, é até que, não é talvez um dia a igreja vai chegar na plenitude, na estatura de Cristo. Talvez algum dia, João, a igreja vai chegar na unidade da fé, sabe? Quando os pastores fizerem um congresso bem legal e, sabe, darem as mãos. Ei, unidade da fé. Gente, isso aqui não talvez, que a igreja talvez vai ser gloriosa antes do retorno de Jesus. Ou que a igreja talvez vai chegar na unidade da fé antes do retorno de Jesus. Ou que a igreja talvez vai ser sem mácula nem ruga antes do retorno de Jesus. É uma promessa. Sim. A Bíblia é recheada desses até quis. Até que vocês digam bendito é o que vem em nome do Senhor. Até que se complete o número dos mártires. Até que chegue a estatura do varão perfeito. Amigos, até aqui é promessa. E o meio pelo qual Deus tornará a sua igreja gloriosa se chama avivamento. Essa expressão carismática entre o evangelho cruciforme e apocalíptico tem um nome muito claro e se chama Deus habitando em cidades, em Betânias, em casas de amigos que estão preparando o lugar para recebê-lo. Esse é o método de Deus para fazer sua igreja gloriosa e para fazer com que o mundo ouça a mensagem de que em breve ele restaurará todas as coisas.